Semeie, irmãos, semeie, irmãs. Contribuam, nós precisamos da ajuda da Irmandade. Esse começo de mês está bem difícil para nós, mas com a colaboração da igreja, eu tenho certeza que nós vamos vencer como temos vencido todos os outros meses. Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, conta corrente 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. E a nossa chave do Pix é ofertas@aclivre. Tudo junto, ofertas@aclivre.com. Essa é a nossa chave do Pix, é o nosso e-mail. Contribua, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nos ajude de verdade, de coração. Se não houvesse necessidade, não estaríamos pedindo. Mas eu tenho certeza que nós podemos contar com vocês, porque vocês têm ajudado a obra de Deus, e pode ter certeza também, o bem que você tem feito tem chegado até lugares que você nem imagina. E tem gente que deixou de passar fome por causa da sua contribuição. Então que Deus te retribua muito. Vamos orar para agradecer as ofertas? Senhor, te damos graças pelas ofertas do teu povo, que tem acreditado no nosso trabalho, acreditado na seriedade daquilo que estamos fazendo. Isso não é honra para nós, é para a glória do nome do Senhor. Retribua em bênçãos, não deixa faltar o pão de cada dia, não deixa faltar a condição material, não deixa faltar a paz. E mostra para a tua igreja que tu és Deus, e nós te louvaremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor no Santo Evangelho escrito por Mateus. Nós leremos no capítulo 21, dos versos 12 a 17. Santo Evangelho escrito por Mateus, capítulo 21, dos versos 12 ao 17. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais, os sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos chamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves os que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém. Queridos, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para todos nós, palavra vinda de Deus para nós, é uma palavra de alerta, é uma palavra de reflexão, é uma palavra que coloca todos nós para pensarmos. O que dá mais dinheiro além do tráfico nesse país? A religião. A palavra de Deus. Que deveria ser fonte de inspiração para uma vida melhor, é fonte de receita. E eu tenho certeza que vocês estão concordando aí nos comentários. É isso mesmo, Rodrigo, é verdade. Mas em que momento nós também nos vendemos ou tentamos comprar alguma coisa através da palavra? Não, Rodrigo, você está louco, isso aí não é de Deus. Ah, não? Quando você faz um voto oferecendo 10 para receber 1.000, você está querendo comprar quem? Quando você pensa que o teu dinheiro encobre os teus pecados, você pensa que está tentando comprar quem? E poderia dar infinitos exemplos. E nem estou dizendo isso, e que a Irmandade, ou que nós façamos isso de forma proposital, tentando enganar a Deus, ou quem quer que seja. Às vezes é involuntário, porque já se tornou normal. O pecado acostuma-se assim, ó, com uma facilidade. E o que é errado, a gente acostuma com uma facilidade, irmãos, impressionante.
Mas hoje Deus está mandando a palavra. E a nossa luta aqui na Ser Livre é essa. Quebrar o sistema. Quebrar a venda das bênçãos de Deus em troca de dinheiro. Quanto mais você der, mais crente você fica, mais abençoado, mais Deus te ama. Quebrar a religiosidade. Eu vejo pessoas que levam tempo e vida falando mal da CCB. E eu não quero que ninguém se ofenda com isso. Eu não estou falando dos irmãos críticos, que fazem um trabalho super bacana de informação, mas de gente rancorosa. O que é um crítico? Ele faz uma crítica imparcial. Ele dá os fatos e mostra a realidade dos fatos. Agora, aquele que é rancoroso, rancorosa, leva a vida falando mal da CCB, leva a vida acusando a CCB, leva a vida falando mal dos cultos, do Inário 5, do irmão Cláudio Marsola. Você está se vendendo. E além de não ser por dinheiro, que pelo menos seria uma justificativa, é por dinheiro, você está se vendendo para o teu sentimento, para o teu egoísmo, para o teu rancor, para a tua dor, de talvez não ter sido aceito lá, da maneira que você gostaria de ser. Mas para eles, está certo, porque eles fazem aquilo que eles acreditam. E o ditado mais certo do mundo é esse aqui, ó. Os incomodados que se mudem. Sabe quando eu passei a ser mais feliz e passei a ver o peso também das minhas ações? É quando eu parei de criticar a CCB e vim fundar uma igreja. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que cuidar do meu projeto. E agora eu também vejo o peso daqueles que fundaram uma igreja. E as dificuldades e as lutas e os levantes. Porque são 30 de braço cruzado te criticando e 1, 2 te ajudando, pegando no arado e fazendo força junto com você. E hoje Deus manda essa palavra para alertar a sua igreja. Não se venda. Não se deixe corromper. Não se deixe comprar pela religiosidade, pelos usos e costumes, pelas doutrinas de homem. O projeto de Deus para a tua vida é uma vida de felicidade, de paz e realização, de ser uma pessoa feliz e completa em todos os sentidos da sua vida. E quando te colocam barreiras, Jesus é o caminho, mas Mão Rodrigo é o pedágio. É o diabo te persuadindo e tentando te engodar. Mas essa noite Deus está mandando a palavra. E está cortando esse laço no nome do Senhor Jesus. Nós não temos tempo para achar defeito na vida de ninguém. Nós não temos tempo para apontar o pecado de ninguém. Porque nós estamos corrigindo os nossos defeitos. Tentando nos livrar dos nossos pecados. Tenta você também. Sua vida vai ser bem melhor. E enquanto a igreja como um todo não se conscientizar disso, nós seremos motivo de vergonha para o Evangelho. Crente é caloteiro. Crente é fofoqueiro. Crente fala mal da vida dos outros. Crente não se cuida. Crente se corrompe. Não tem alguma coisa errada? Não éramos para nós ser a luz do mundo e sal da terra? Mas é porque nós deixamos em algum momento, e não é porque você não presta, ou eu, ou porque aquele vai para o inferno, não é essa a questão. É porque a gente perde o foco muito depressa. A gente se desconcentra muito depressa. De maneira que aquele que está ligado, focado em Cristo, ele não tem tempo para nada disso. Você viu a irmã Joana lá, hein? Olha a sainha da irmã Joana. Não vi, irmão. Estava tão glorioso o culto que eu não consegui, não tive tempo de ver a sainha da irmã Joana. Você viu, irmão? Olha, tá lá, comprou um carro. Não vi, irmão. Acabou o culto, eu fui para o ponto de ônibus, pegar o ônibus para casa, mas estava ardendo meu coração com aquela palavra gostosa que Deus mandou. Nem vi o irmão passar, ele passou perto da gente. Eu conheço gente assim, que está lá para adorar a Deus. E hoje o Senhor está mandando a palavra e dizendo, você está desperdiçando. É igual você pegar uma cana e passar no engenho uma vez só, você vai jogar um monte de caldo fora, tem que passar umas 2, 3, para você aproveitar tudo. Entendeu? E é isso que Deus quer de você.
Aproveitar o melhor da graça de Deus e não deixar essas coisas pequenas. E quando você está focado em Cristo, alguém vem aqui e fala, olha, querido fraterno, santo de Deus, olha, põe seu nome aqui, custa só R$500, essa toalhinha ungida, e nós vamos orar lá no monte, não sei da onde. Ô, irmão, Deus que abençoe, Deus que guarde os irmãos, eu tenho orado a Deus, estou em paz, tá bom assim para mim. Mas o irmão vai perder essa bênção? Não, irmão, tá tudo bem. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa falar nada. Mas também não pode se deixar comprar e nem se vender. Então receba essa palavra hoje, que ela está trazendo no teu coração esse despertamento para as coisas de Deus, trazendo no teu coração essa luz para as coisas de Deus, e dizendo para você e para mim, que se você permitir que o Espírito Santo te toque, se você permitir que a graça de Deus te envolva, coisa contrária nenhuma terá poder na tua vida. Mentira nenhuma terá poder na tua vida. Tem uma qualidade de crente que leva a vida procurando defeito na fé dos outros. Rodrigo, aquela irmã lá, ela ora com os joelhos só no chão. Aqui na palavra está dizendo que tem que ser 2 joelhos virados assim, 45 graus. O que o irmão acha? Eu acho que ela está melhor que nós, irmão. Que enquanto nós estamos aqui vendo defeito, ela está orando. Sabe, irmão? Isso a gente vê assim, aos milhares. E dá enjoo. A gente não aguenta mais. Porque é de uma pobreza, de uma infelicidade a vida dessas pessoas que não tem tamanho. Então ela precisa de autoafirmação. E a maneira que ela achou de se autoafirmar é acusando, é rechaçando, é discriminando, é inferiorizando o trabalho ou a vida das outras pessoas. Não seja você uma pessoa dessa. O seu tempo é precioso e ele deve ser usado para você rir, para você se alegrar com a sua família, para você adorar a Deus, para você trabalhar, para você produzir, para você fazer as coisas que você gosta, para você ter uma comunhão íntima entre você e Deus, comunhão essa que ninguém vê, ninguém sabe, é íntima, é só sua, entre você e o Senhor. Então esse pensamento, queridos irmãos, que o Espírito Santo quer colocar nos nossos corações hoje, e trazer em nós esse despertamento dessa vida nova debaixo da graça. E eis que Deus fez novas todas as coisas, Ele fez novo tudo na nossa vida. Os velhos hábitos ficaram para trás. Os velhos apontamentos ficaram para trás. Os velhos sentimentos não existem mais. Nós somos novas criaturas por Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje Deus manda essa palavra e te diz: eu quero transformar a tua vida numa vida feliz, completa, cheia de alegria. Que você não se importará em nada com a vida dos outros. E há de ser que se você precisar falar com um irmão ou com uma irmã, que você tenha moral para isso. E ao chegar nele, faça como o apóstolo São Paulo disse a Timóteo: vai, prega e repreenda com toda a autoridade. E ninguém deixe de te ouvir, ninguém te rechace. E que ninguém também repreenda a ti. Caso contrário, aplica-te em cuidar da vida que te deu o Senhor. E de não tentar fazer troca e nem dar um jeitinho naquilo que já está estabelecido pela Santa Palavra. Você pode ter certeza. As nossas vidas aqui serão um sucesso. E lá no céu nem se fale. Deus seja louvado. Amém.